Olá, meus amores! Tia Lorena mais uma vez gravando uma aula de ciências. Claro que a gente hoje vai falar também, né, sobre o ciclo da água. E eu não poderia deixar de começar a nossa aula sem corrigir o nosso dever de casa, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Que é a questão do ciclo, como passar, e sobre os 3 estados físicos dela, tá? Nós vamos começar a correção pela página 152, que foi do dever de casa, e vai até 154, depois a gente vai para o nosso capítulo novo, ok? Vamos começar? Nossa página 152 começa com a lupa na mão. Há ainda outros fatores que podem alterar o regime de chuvas em uma região e até mesmo em grandes regiões. É o caso de fenômenos naturais, conhecido como El Niño e La Nina. Você já ouviu falar deles? Saiba o que causam. Para ler, leia os trechos a seguir. El Niño, que em espanhol significa menino, é o aquecimento incomum das águas do Oceano Pacífico, próximo à costa do oeste da América do Sul, pertinho do Peru e do Equador. Quando essas águas estão mais quentes, chove muito nessas regiões, afetando o regime de chuvas, que praticamente todo o continente, inclusive no nordeste do Brasil, onde passa a chover menos. Aí aqui embaixo está falando do La Nina. Aqui, gente, lembrando, né, que a tia Lorena esqueceu de falar, é a fonte de onde foi tirado. O La Nina também é uma anomalia climática, caracterizada por provar o efeito contrário do El Niño. E acontece porque as águas dos oceanos, que estão mais fundo e mais frias, vão para a superfície e esfriam aquilo que o El Niño tinha esquentado. Durante o La Nina, também acontecem vários efeitos. A região centro-oeste do Brasil fica mais fria durante um rápido período. Chove muito no Nordeste e o verão fica mais frio. Aqui também eu tenho a fonte de onde foi retirado. Após a leitura do texto, responda. Letra A. A ocorrência desses fenômenos tem relação com as mudanças dos estados físicos da água? Eu explico por quê. Claro, né, gente? Tem ou não? Sim. Por que que tem? Porque o aumento da temperatura nas águas, né, tanto do El Niño, favorece o processo de fusão e evaporação. Ou seja, sim. Pois o aumento da temperatura... Desculpa. Né? Isso eu estou falando, tá? Em relação a ele. Tia, por quê? Porque com o aumento da temperatura, tanto mexe com a fusão quanto a evaporação. Eu vou dar... Sim, pois o aumento da temperatura favorece a fusão e a evaporação. Ok? Letra número 2, né? Até aí tudo bem? Posso apagar? A tia Lorena está apagando. Número 2. Pesquisa o regime de chuva na sua região e se é afetado pelo El Niño e La Nina. Isso aí você vai ver. Você está vendo, né, que a gente não está no inverno, mas a gente está sofrendo aí algumas pancadas de chuva. Então, isso aqui é pessoal. 153. 1. Expondo que o Sol não existisse, isso aqui é uma suposição, tá? Supondo que ele não existisse, qual das etapas do ciclo da água não aconteceria? Gente, fácil, né? Qual era? A evaporação. Tia, mas era só ela? Claro, não tem na evaporação, como é que vai ter as demais, né, do ciclo da água? Tia, por quê? Porque o Sol faz com que a água evapore, transformando-se em gasoso, fica em estado gasoso. Ok? Continuando. Número 2. Considerando uma região de terra firme sem vegetação, como o deserto, o ar dessa região seria úmido ou seco? Por quê? Gente, seria o quê? Seco, né? Mas por que seria seco? Porque lá não tem a presença de vegetação, que é onde deixa aquela água. Eu até falei, citei algumas vezes, o caso dos cactos, que tem água dentro, tá? Por conta de não apresentar a vegetação. Ok? Bora. Vamos. Terceira.
Leia esta tirinha sobre o ciclo da água. Tia Lorena vai ler aqui pelo meu livro, que fica mais fácil. Tem assim: o sol mostra um caminho para se seguir. Aí aí embaixo tem assim, né? Pelos ares ele vai subir. Continuando. E sabendo que vai evaporar no céu, vai chover neste rio e fluir. É o ciclo sem fim. Então é um ciclo sem fim, né? O nome da tirinha. Aqui embaixo. Agora responda as perguntas a seguir. O que você entendeu pela frase: o sol mostra um caminho para se seguir? Gente, por quê? Quando ela fala assim, o sol, presta atenção, ó, o sol mostra um caminho a se seguir. Porque o sol proporciona o início de quê? Do ciclo da água. Então você vai estar colocando aqui isso, bem aqui, ó. O que você entende? O sol mostra um caminho a se seguir. Pois o sol inicia o ciclo da água, né? Sem ele não tem como começar o ciclo. É engraçado, né, que na primeira questão a gente já pergunta essa diferença. Se ele não existisse, né, tia Lorena, qual o processo do ciclo da água que a gente não teria? Seria o quê? Seria a evaporação. E a letra B pergunta assim: por que o título da tirinha é ciclo sem fim? Por que, gente? Quando eu falo que uma coisa é... Deixa a tia Lorena voltar aqui na tirinha. Pronto. Por que a gente fala que algo é sem fim? Porque é infinito. Então, na B está perguntando isso. Por que o título da tirinha é o ciclo sem fim? Porque o ciclo da água é o que, gente? Infinito, né? Ou seja, ele vai e volta na natureza. Show de bola. Corrigido. Tia Lorena está apagando. Vamos que a gente ainda tem o assunto de hoje. E na 154, né, tá pedindo para você colar o nome dos processos, ó. Aqui no meu é pequenininho, mas aí no seu é grande. E aqui, quando você colar o processo, de acordo com o número, você vai colocar o que ele significa. Tia Lorena, através de que página? Da página 23. Ai, tia, eu ainda não achei, mas muitos já me enviaram, eu já vi que estava ok, né? Página 23 do material de apoio, ó. Deixa a tia Lorena mostrar aqui, tá? Aqui tem, ó, o ciclo da água e aqui tem a sua explicação, né? A informação sobre o ciclo. Então, você vai colar aqui na figura e vai colocar a explicação logo abaixo, ok? Entendido? Atividade de casa corrigida. Vamos para o de hoje. Nós vamos começar diferentes usos da água. Lembrando, né, mais uma vez, tia Lorena, quando eu vou falar do diferentes usos da água, eu utilizo ela para muitas coisas? Muitas. É só você observar o começo do capítulo, né? Você tem um saneamento básico, você tem para lavar louça, você tem para beber, você tem para lavar a mão. Então, isso é legal, as utilidades que ela nos apresenta. Deixa a tia aqui continuar. Deixa eu dar aqui um zoom. Diferentes usos da água. Gente, é legal que você vai passando aí um traço nos pontos principais, tá? Nesse capítulo você vai estudar como a água é utilizada de diversas maneiras e o que ela também pode causar transformações no ambiente. Aqui, do ladinho, né? Tem aqui o Conversa Vem. O Conversa Vem está dizendo o quê, tia Lorena? Conversa Vem está dizendo o seguinte: no capítulo anterior, você estudou que a água circula constantemente entre o ambiente e os seres vivos. Enquanto a água circula na natureza, ela pode ser usada pelos seres vivos. Em quais momentos do seu dia a água está presente? A seguir, indique alguns exemplos. Gente, se você correr, você vai suar. Você suar é água. Você está com sede e você bebeu. Também tem. Então, o nosso corpo também é composto de água. Eu falei isso no capítulo anterior. E agora a gente só vai concretizar o que a tia Lorena já falou. Então, o início do nosso capítulo vai falar do uso da água. Ó. As pessoas, assim como os outros seres vivos, precisam da água para sobreviver, especialmente para compor os corpos. No entanto, o uso da água pelos organismos podem variar, podendo ser um abrigo, fonte de energia, fonte de renda, recurso para fabricar alimentos e outros produtos. A seguir, veremos alguns tipos. Água como abrigo. Tia Lorena, me fale aí da água como abrigo, ó.
Água como abrigo é a questão do habitat dos animais. É só você observar aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. Nessa imagem, né? Você está vendo peixes, animais. Vamos mais aqui embaixo. Água como fonte de energia. Tia Lorena, me explique. A água, o tratamento da água, que no caso aqui em Maranguape, né? Eu acredito que Maracanã também. É a CAGES, né? Que ela faz a transmissão até chegar nas nossas casas, como se fosse uma fonte de energia. Claro, né? Que a gente tem também a água para encontrar em forma da energia eólica, que isso aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas se você observar aqui, é uma usina hidrelétrica que distribui a energia para as casas, ok? Lembrando que aqui eu estou falando de fonte de energia, a gente sabe que a água é uma. Continuando. Aqui eu estou falando um pouco das usinas hidrelétricas. Pronto. Quero chamar a atenção para vocês no finalzinho desse capítulo, né? No finalzinho da página, desculpa, que fala o seguinte: a produção de eletricidade é alta, mas em épocas de seca o nível da água dos reservatórios fica baixo, do necessário para a geração de energia elétrica. E algumas turbinas podem até parar de funcionar por um período. Isso aqui é a questão da energia eólica, que às vezes a gente conta nas hidrelétricas. Como consciência da interrupção do funcionamento de algumas turbinas, pode faltar eletricidade em alguns locais e pode haver o aumento do valor das tarifas de energia cobradas na população. Eu não sei se já aconteceu isso na casa de vocês. Aí, às vezes falta energia, mas a conta de energia não deixa de vir. Tia, por que acontece, né? Isso aqui, a gente está falando, no caso, a água como fonte de energia, a água que gera energia elétrica, tá? Aqui eu tenho 2 exemplos disso, ó. No primeiro, eu tenho a usina hidrelétrica de Itaipu. E no segundo, eu tenho um reservatório de água com nível baixo do necessário. Se você observar aqui nessa segunda figura, tem alguns pedaços de pau, alguma coisa parecida, para marcar o nível da água. Se você observar, a água está lá embaixo. Ó. Então aqui, ela já está necessitando de mais para poder encher o reservatório. Já aqui, ó, a hidrelétrica, né, ela está funcionando através da força da água para chegar a energia. Voltando aqui embaixo. Pronto. Água como fonte de renda. Tia Lorena, me explica a questão da pesca, né, gente? A questão de se deslocar de um canto para outro, através de barco, de navio. Então, aqui, ó, eu tenho uma representação muito grande, que é o pescador lançando a sua rede atrás lá do seu sustento. Aqui embaixo, eu tenho água na agropecuária. Tia Lorena, explique isso. Aqui é uma fonte de renda grande, né? Inclusive, alimenta muitos animais, a questão da água. Como o ciclo da água, os estoques desses recursos podem ser utilizados na agricultura. A agricultura é uma das atividades econômicas que mais consomem água e depende do regime de chuvas e das condições climáticas da região. Vale ressaltar, gente, que aqui é a agricultura com a pecuária, tá? Assim, quando o regime de chuvas é alterado, a atividade agrícola é prejudicada, seja por secas ou pelo excesso de chuva. Se você observar aqui, ó, a gente tem um animal tomando água. E aqui ele fala o seguinte: além da agricultura, a água também é utilizada na criação de animais para o consumo, sendo uma das atividades econômicas à base da água que mais a consome, pois além dela ser usada para os animais beberem, também é usada na irrigação dos pastos e na produção de alimento para esses animais. Água na indústria, tia Lorena. O setor industrial também consome grande parte de água potável disponível no mundo, da fabricação de papel, e roupas, a produção de alimentos e bebidas, além de ser utilizada também nas usinas de manipulação de diversos produtos químicos, entre várias outras aplicações. Aí aqui eu tenho um exemplo, que muitos alimentos são consumidos diariamente pela agropecuária, tá? Aí você vai responder isso aqui no caderno, que é sobre o que eu falei de algumas utilidades da água, e você vai aqui para o nosso RA. Tia, abre lá o aplicativo e joga, tá, gente? É um joguinho aí, ó, vai falar um pouquinho sobre a água e você vai aprender lá como economizar. E aqui, não menos importante, porque é uma coisa importantíssima a questão do abastecimento da água, como ela chega às nossas casas. O ciclo da água também repõe os estoques de rios, lagos e lagoas, os quais fornecem água para a maioria dos seres vivos. Aí aqui, eu tenho um exemplo dos animais, ó. Na letra A, onça pintada bebendo água do rio. E aqui a represa que abastece as estações de tratamento. Aí eu vou passar aqui um pouquinho para baixo.
A água que sai da torneira das casas é retirada de estoques naturais e tratada nas estações de tratamento, o ETA. Esse tratamento faz com que a água dos rios e represas fique livre de impurezas e de organismos causados por doença. A água resultante é boa para o consumo humano e é chamada de água potável. A gente já falou disso na aula anterior. A água potável, na verdade, também é usada de várias atividades domésticas e higiênicas, que a gente sabe que tem na nossa casa. E aqui está falando de alguns exemplos de onde ela pode ser utilizada. Por isso, ao realizar todas essas atividades, é fundamental usar a água em quantidade necessária, ou seja, evitar o desperdício desde o consumo natural. Além disso, é muito importante verificar se não há nas residências vazamentos nos canos. Aí aqui, gente, nós vamos para a atividade, certo? Você vai aqui dar uma observada e vai responder. Só que eu quero que você... Pronto, voltei aqui, né? Quero aqui fazer uma ênfase bem interessante para o uso da água. Tia Lorena, é o quê? A questão da água no nosso corpo. Vou dar um exemplo bem comum. A gente em casa, a gente não cansa muito. Não sei vocês aí. A gente não cansa muito, a gente não corre. Às vezes a gente pode até ajudar a mãe ou o pai a fazer alguma coisa, mas a gente não cansa muito. Então a gente não tem o hábito de beber muita água. A gente não tem o hábito. Então o que acontece? Nosso corpo fica desidratado. Tia, me dá aí alguns sintomas que a gente está desidratado. Vou dar um exemplo. A unha. A unha, quando está descascando, se você observar, é falta de água. A pele, se você coçar a pele ficou cinza. Vixe, parece que eu estou arriscando a minha pele. Falta de água. Então isso, gente, é o uso dela que a gente tem que fazer. E eu peço mais uma vez, quantas vezes for necessário, bebam água. É muito importante, é um recurso natural, é um solvente universal. A tia Lorena já falou muito sobre isso, né? E eu tenho certeza aí que o 5º ano A vai sair de primeira quando for para falar de água, tá certo? Essa foi nossa aula de ciências, conto com vocês na próxima. Beijão!